Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório. Esta mensagem tem como título Buscando a Sabedoria. Muito bem, amados, diletos irmãos, eu estou numa jornada em busca da sabedoria. A sabedoria que eu almejo não é a sabedoria terrena, é aquela sabedoria divina. Aquela sabedoria que Jó interroga, dizendo: onde se pode encontrar a sabedoria? Onde habita o entendimento? Jó 28, versículo 12. Salomão diz assim: a sabedoria clama em alta voz pelas ruas, proclama nas praças públicas, brada do alto dos muros à entrada das portas da cidade, profere em alta voz o seu discurso. Até quando, ó insensato, amareis a insensatez? E vós, zombadores, até quando tereis prazer na zombaria? E vós, descontrolado, até quando desprezarei o conhecimento? Convertei-vos, pois, à minha exaltação, e eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito, e vos revelarei as minhas palavras. Contudo, visto que vos convoquei ao arrependimento, e vos recusaste, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Em vez disso, rejeitaste todo o meu conselho e não aceitaste a minha repreensão. Eu, de minha parte, zombarei da vossa desgraça, berrirei quando o terror se abater sobre vós. E vindo o flagelo, como a tempestade sobre vós, em vindo a vossa completa perdição, como o furacão, quando a aflição e a dor vos desesperarem, então suplicarão a minha atenção. Entretanto, não vos responderei. Buscar-me-ei, porém não me acharão, porquanto desprezar o conhecimento e rejeitar o temor do Eterno. E não desejaste receber o meu conselho, e foram indiferentes às minhas advertências. Portanto, comerão do fruto das suas decisões e atitude, e se faltarão das suas próprias loucuras inúteis, pois a imprudência dos nécios os matará, e o falso bem-estar do insensato os levará à destruição. Mas aquele que me der ouvido viverá em plena paz, seguro e sem temer o mal algum. Provérbios capítulo 1, versículo de número 20 até o versículo 33. Nós vemos que Jó interroga ao Eterno, buscando ter a sabedoria, buscando ter o conhecimento. Jó almejava ter esse conhecimento, essa sabedoria. Então ele interroga, dizendo: onde está a sabedoria? Ou onde habita o entendimento? Agora vem Salomão nos esclarecendo que a sabedoria, ela está nas portas, está na janela, ela está na entrada da cidade. A sabedoria está disponível, convocando as pessoas para se revestir da sabedoria. Ele grita na rua:
nas praças. A sabedoria levanta a sua voz do alto do muro e clama a própria entrada das portas nas cidades e profere suas palavras. A sabedoria aqui não é uma atitude. Salomão apresenta a sabedoria como uma pessoa. Não é uma pessoa humana, mas a divina. Na verdade, sabedoria é a própria existência de Deus. É o Espírito do Eterno. A sabedoria é uma personificação do próprio Deus. A sabedoria anda pelas ruas e praças. Ela levanta a sua eloquente voz, querendo ser ouvida. A sabedoria fala ao povo. A sabedoria fala ao povo da sua existência. Ela convoca o povo a crescer na graça, a crescer em plena sabedoria. Ela fala ao povo nas ruas, aos juízes, nos tribunais. E por toda a cidade ela faz ouvir a sua voz. Quando tu contempla a natureza vai falar contigo. Ao olhar pela janela da tua casa para o infinito falará contigo. No mundo encharcado de violência, numa sociedade contaminada pela maldade, a sabedoria continua a gritar. Num contexto em que as pessoas, por ganância, espreitam o próximo para saquear-lhe os bens e tirar-lhe a vida, então a sabedoria ergue-se, conclamando todos para que ouça essa voz que ecoa nas ruas, nas praças, nas casas, nos salões dos governantes, na corte, na própria mídia, nos lares, nos púlpitos. Essa sabedoria não emana da terra, mas é dos céus. Mesmo em face da maldade, por aqueles que são movidos pela ganância, mesmo diante de uma sociedade que está contaminada com o mal, cheio de violência, Deus não desiste do ser humano, mas ergue sua voz para confrontar o erro e oferecer perdão. Onde o pecado trouxe a morte, a sabedoria oferece vida. Onde o pecado trouxe escravidão, a sabedoria oferece liberdade. Onde o pecado afastou o homem de Deus, do seu próximo, a sabedoria oferece a reconciliação. Eu e você estamos sendo convidados para darmos ouvido a eloquente discurso da sabedoria. A sabedoria nos convoca. Deus oferece-nos o perdão. Ele diz: até quando, ó nécio, amareis a loucura, e vós, escarnecedores, até quando desejareis o escárnio? Vós, louco, aborrecei o conhecimento. Aborrecer ou se afastar do conhecimento é loucura. É agir como uma pessoa desprovida de conhecimento. É isso que está em Provérbios 1:22. Deus, Ele se manifesta por meio de sabedoria. Ele dirige-se agora aos nécios, aos escarnecedores e louco. O nécio é desatento, o tolo é escarnecedor. E aquele que propositadamente afasta-se e rejeita a Deus, ele rende-se ao escárnio. O louco é aquele que, por causa de sua rebelião contra Deus, perdeu completamente a lucidez moral, perdeu também a lucidez espiritual e passou a viver completamente fora do conhecimento. Esses três níveis de decadência
são um retrato da sociedade sem Deus. A pergunta do eterno Deus é: até quando vocês, seres humanos, estarão agindo com loucura? Até quando vocês estarão mergulhados nos teus pecados, vivendo uma vida cheia de aparência, uma vida de ganância, até contaminado com crime? O crime não compensa. Os prazeres que a vida moderna muitas vezes nos dão, ela não preenche o vazio da existência, ela não preenche o vazio da nossa alma. Ele não satisfaz, não traz alegria para a alma. A alma continua mergulhado de uma incerteza, afastado de Deus. Então Deus chama para reconciliarmos, para voltarmos para Ele. Deus chama os pecadores. Ele convoca a pensarem sobre os seus valores práticos. Ele convoca-nos a colhermos bom fruto. Ele dá-nos a oportunidade de colocarmos freios na nossa loucura, de retornarmos a praticar aquilo que é certo, a viver uma vida, a seguir o caminho da salvação, a seguir o conhecimento. Quando reconhecemos que somos pecadores, ninguém pode ser salvo a menos que entenda que está perdido. Ninguém pode chegar à fé salvadora a menos que se arrependa de seus pecados. Agora mesmo, Deus conclama a mim, conclama a você a uma profunda reflexão. Deus diz: é tempo de você vir a voltar, a abandonar a prática do pecado. É tempo de você se reconciliar, abandonar esse pecado que contamina a tua alma. É tempo de você encontrar a salvação. Ele diz: atentai a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vós farei saber as minhas palavras. Então Deus diz claramente que a sabedoria, ela está disponível através do seu Espírito. Ou seja, a sabedoria é o próprio Espírito de Deus. A sabedoria é o próprio Deus. Ele clama aos nossos ouvidos e nos encoraja a atentarmos para a repreensão. Os pecadores usam linguagem de sedução para atrair a alma humana para uma rede de morte. Mas Deus usa a linguagem da repreensão para nos livrar da morte. Deus promete não apenas derramar, mas de derramar copiosamente, ou sem cessar, sobre nós, para que o seu Espírito encha nossa alma. O resultado desse enchimento do Espírito é que viveremos longe do pecado, da transgressão. Conheceremos e obedeceremos a palavra de Deus. O derramamento do Espírito é uma promessa de Deus. É uma promessa segura, porque quem faz a promessa é o próprio Eterno. Ele é fiel para cumpri-lo. Quando Deus faz, ninguém pode impedir o seu agir. Ninguém pode impedir o que Deus está fazendo. Porque Deus não nos dá seu Espírito por medida, mas Deus promete derramar o seu Espírito. Isso é como uma corrente de água sendo constantemente purificando o nosso ser. É algo profundo, abundante. Não podemos limitar a obra de Deus em nós. É através de nós que Deus quer agir. Precisamos conhecer, precisamos experimentar aquilo que Deus pode fazer. Mas Ele pode encher-nos do seu Espírito somente quando quando demos ouvido à voz da sabedoria.
Ele está nos convidando, Ele quer nos conduzir a uma vida abundante, uma vida satisfatória. Deus reservou para nós alegria, cheia de glória, paz, paz que excede todo entendimento. É a suprema grandeza do seu poder. Então Ele nos conclama. Ele diz: mas por que chamei e você recusou? Porque estendi a mão e não houve quem entendesse. Antes você rejeitou todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Então também eu me rirei da vossa desventura, e vindo o terror eu zombarei de vocês. Aquele que se torna rebelde, que rejeita dar ouvido à voz de Deus, ele arma laço para seus próprios pés. Tapar o ouvido à palavra de Deus é não atender ao seu conselho, é rejeitar o seu ensino, e não aceitar sua repreensão, é criar uma tempestade sobre a própria cabeça, é atrair tragédia sobre a própria vida, é viver uma vida sem esperança. A esperança do ser humano está em Deus, precisa estar em Deus. Quando Deus é por nós, ninguém poderá prevalecer contra nós. Porém, se Deus nos rejeitar, não haverá escape para a nossa vida. Neste mundo, e nem no mundo vindouro, poderemos viver uma vida abundante sem Deus. Aqueles que viram a costa para Deus e desprezam a sua bondade na hora da sua calamidade, da sua aflição, não encontrará em Deus nenhum amparo. Ao contrário, terá o seu pleno desamparo. Não há nada mais perigoso para o ser humano do que Deus entregá-lo a si mesmo para receber o que deseja, para colher o que semeia, para sofrer as consequências das suas próprias decisões. Não há nada mais arriscado para o ser humano do que Deus lhe virar as costas. Quando Deus se ausenta, o que resta é escuridão, é desespero, é a ameaça da própria morte. Quando Deus deixa de reter a sua ira e passa a manifestá-lo, o que sobra é a ruína. Quando Deus se ri do seu trono, o pranto do ser humano, o ser humano não terá paz na sua alma. Não tape seu ouvido à voz de Deus. Abra seu ouvido, abra seu coração. Escuta a palavra de Deus. É vindo a vosso terror, diz o Senhor. É como a tempestade vindo a vossa perdição, como um redemoinho. Quando vós chegar o aperto e a angústia, então vocês vão me invocar, mas eu não responderei. Irão me procurar, porém vocês não hão de me achar. Provérbios 1, 27 e 28. A dor tem a capacidade de levar o homem a quebrantar ao próprio terror. O aperto, a angústia tem o poder de convencer as pessoas de que ela precisa buscar a Deus. Mas se o homem rejeitou o próprio Deus, então ele mesmo que vier clamar, depois de ter rejeitado a Deus, quando ele conhece que Deus falou com ele, mas ele rejeitou, Deus ele não leva em conta o que nós fizemos no período da ignorância. Mas quando você conhece, já sabe o que é realmente, e que pratica aquilo que não deveria praticar, conscientemente de que está fazendo contra a própria vontade de Deus, então você está fazendo deliberadamente e rejeita Ele deliberadamente. Porém, a força da mão de Deus recairá sobre ti. E você vai clamar, vai buscar, mas não vai encontrar. É isso que está escrito.
A palavra de Deus diz assim: buscai ao Senhor enquanto pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, verso 6. Então há momentos, amados, que você irá clamar e não poderá encontrar. Há dois endereços onde Deus sempre é encontrado. Ele habita no alto, no santo lugar, mas habita também com aquele que são contrito e abatido de espírito, para verificar o espírito dos abatidos, ou para vivificar da vida ao espírito dos abatidos e o coração constrito. Eis que está no livro de Isaías, Isaías 57, verso 15. Então, amados, diletos irmãos, Deus, Ele promete, porque se você aborrece o conhecimento e você não prefere temer ao Senhor, se você não quiser aceitar o conselho, se você desprezar toda a repreensão de Deus, portanto, Deus diz que você comerá o fruto dos seus próprios procedimentos e do seu próprio conselhos. Então é isso que você vai colher. Quando o ser humano deliberadamente dá as costas a Deus e tapa o ouvido ao conhecimento da verdade, quando prefere andar nos seus próprios caminhos, em vez de temer a Deus, quando ele, por opção própria, transita pelo caminho da transgressão, em vez de acolher a repreensão de Deus, então este corre o sério risco de colher aquilo que plantou, de beber o fluxo do seu próprio pecado, experimentar o que sempre desejou, viver uma vida sem Deus, sem esperança. É isso que a palavra de Deus diz. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, dos seus próprios conselhos. Esse fato prova das coisas. Primeiro, a Bíblia diz que só colhemos aquilo que plantamos. Então pensa nisso, amados. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, apresentador da mensagem Buscando a Sabedoria. Pai Celeste, eu te agradeço, Pai, por esses conselhos da Tua Palavra, que hoje eu consegui meditar do versículo 20 até o versículo 33 da Tua Palavra, no livro de Provérbios. Eu conheci que a sabedoria, ela está disponível para cada um de nós. Nós precisamos abrir nosso coração a ouvir a voz da sabedoria, para crescer no entendimento, na graça, na Tua benignidade. Pai eterno, abra a janela dos céus e derrame copiosamente do Teu Espírito sobre nossa vida. Queremos ser revestidos do Espírito do alto. Espírito Santo, vem sobre nossa vida, vem suprir toda a nossa necessidade. Nos dê o conhecimento, a sabedoria eterna, não a sabedoria terrena, porque a sabedoria terrena é corruptível, a sabedoria terrena é animal, é diabólica, mas nós queremos a sabedoria divina, aquela que vem do alto, que nos purifica e nos dá a santidade, que nos dá a natureza de Cristo, para vivermos alicerçado em uma vida sem pecado, purificado pela graça salvadora de Cristo Jesus. Eu te agradeço, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu digo amém e amém.